ano depois aí do lançamento de Vingadores Ultimato, alguns membros da equipe do filme que trabalharam aí nessa produção acabaram se reunindo e fazendo um novo filme, dessa vez aí sobre o selo original Netflix. Mas será que o novo filme de ação da Netflix chamado O Resgate consegue ter pelo menos 10% do sucesso que Vingadores Ultimato teve? Bem, a gente vai falar mais sobre isso e descobrir a resposta dessa pergunta depois da vinheta. A produção original Netflix vai contar a história de Tyler Rake, que é um mercenário que é contratado para resgatar em Bangladesh o filho de um chefão do crime que é raptado por outro chefão do crime. Enfim, é o típico filme de ação que a gente já viu essa premissa em vários lugares, do mercenário sem nenhum sentimento, sem nada a perder, que acaba se importando com a vítima e aprendendo aí, quem sabe, desenvolver um sentimento no meio de tiros, porradas e sangue pra tudo que é lado. A direção do filme fica por conta de Sam Hargrave, que não tem um currículo muito grande aí como diretor de filme, mas ele é responsável como diretor de cenas de ação de diversos filmes que a gente já conhece, inclusive Vingadores de Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, o que já mostra, né, uma grande experiência dele em fazer cenas de ação maravilhosas. E em Um Resgate a gente tem tudo isso, um dos melhores planos sequências que eu já vi na vida, e a direção de ação, de câmera das cenas são muito maravilhosas. Então Sam Hargrave pegou toda a experiência que ele teve de outros filmes e colocou em Um Resgate sem ter nenhuma pena. Então é um filme que você vai ver que o cara sabe fazer uma boa cena de ação. Você vai sentir adrenalina nas cenas. E também a gente tem aí os irmãos russos também, Chris Hemsworth, como produtores desse filme. Afinal, o filme ele é baseado na HQ Ciudad, que é de autoria dos irmãos russos, juntamente com Andy Spark, que é o ilustrador da HQ e também dá aí uns pitacos no roteiro. Então essa HQ, pelo que eu saiba, não chegou no Brasil, mas quem sabe aí com o sucesso de O Resgate a gente consiga ter aí ela chegando no Brasil aí sob o selo original Netflix e traduzida direitinho pra gente. A produção possui um roteiro bem acelerado, um ritmo bem frenético, porém a história não é bem o seu ponto forte. Na verdade, é aquele filme que você vai assistir para ver o Chris Hemsworth com cenas de ação o tempo inteiro, chutando cabeças e, enfim, deixando corpos por onde passa. A história, ela dá informações necessárias pra gente entender o que está acontecendo, mas ela não aprofunda em nenhum personagem, o que acaba sendo um ponto negativo que eu vou falar depois. Mas mesmo assim, é um bom filme com uma boa história que dá pra você entender, apesar das lacunas no roteiro. O filme é protagonizado e também tem um dedinho aí na produção de Chris Hemsworth, que tá simplesmente maravilhoso e brutal nesse filme em todas as cenas de ação. Do início ao fim, ele tira o nosso fôlego com os socos, com as voadoras, com os tiros, enfim, com toda e qualquer modalidade de luta que pode existir. Ele tá violento e tá muito carniceiro, o que é simplesmente maravilhoso para esse tipo de filme. Ele leva o filme, né, do início ao fim nas costas. O filme tem até algumas outras participações como David Harbour, mas é Chris Hemsworth que leva o filme, como eu já falei mais de uma vez aqui agora, né, estou ficando até repetitivo. É ele que, enfim, responsável por toda a ação do filme, por todo o filme praticamente, né, no quesito de atuação, é o Chris Hemsworth, e ele está de parabéns por esse trabalho. Como ponto positivo, a gente tem como forma pesada, que eu já falei, dei uma pincelada antes, as cenas de ação. A direção de câmera também é muito boa, o jeito como foi gravado tem uma constante
constante sensação de urgência. São praticamente, nos primeiros 20, 30 minutos você já tem um plano sequência e uma sequência de ação que é simplesmente incrível. Poucas vezes eu vi uma cena de ação tão bem feita como eu vi em O Resgate. A gente também tem aí um respeito cultural muito grande, tanto na fotografia, em trazer tons mais quentes e trazer mais colorido para representar Bangladesh, como o tipo de linguagem que eles usaram. Eles deixaram com que a língua oficial, né, de Bangladesh fosse colocada no filme e não todo mundo dizendo inglês, falando inglês, né, como normalmente é na maioria. Então quem é de Bangladesh fala a língua oficial e quem é de fora fala aí o seu inglês. Então a gente tem aí tanto as boas cenas de ação incríveis, como também um respeito à cultura de um país que deve ser respeitada, mesmo o filme sendo aí de Hollywood, né, americano. Quando se trata de outra cultura, tem que ter esse cuidado, né, de representar a outra cultura de maneira respeitosa. Como um ponto negativo, eu também já disse anteriormente que a história não é muito enxuta. A gente tem apenas o básico para entender o desenrolar dela e algumas das motivações lá do mercenário Tyler, mas de resto a gente fica com várias perguntas que a gente não tem nenhuma resposta. O Tyler tem tudo para ser um personagem mega complexo, mas ele é reduzido ao mercenário sem nada a perder, que deve encontrar em si a importância, se importar mais com o próximo, o que acaba sendo um ponto bem negativo, porque algumas ações que acontecem no filme teriam muito mais peso se a gente tivesse aí personagens mais bem trabalhados. Como eu disse, ele é um filme mais voltado para ação, você tá ali para ver coisas explodindo o tempo todo, então você acaba não sentindo tanta falta de uma complexidade de personagens, de uma construção melhor se você for mais ligado nisso. Mas se você estiver procurando algumas respostas para perguntas que o próprio filme faz, você vai sentir falta, mesmo depois de 2 horas de filme, em essas perguntas não serem respondidas. Então, como principal ponto negativo, a gente tem aí a falta de complexidade e aprofundamento de praticamente todos os personagens, porque vocês não aprofundam o personagem principal que leva o filme todo praticamente focado nele, então os outros mesmos aí que não tem foco nenhum e nenhum aprofundamento sequer. Mas no final de contas, O Resgate vale a pena? Sim, vale muito a pena, porque apesar da premissa clichê aí, né, do mercenário, do resgate, enfim, de tudo isso que a gente já viu em vários filmes de ação, ele é um ótimo filme de ação. Então vale a pena ser visto por conta disso. Tem várias cenas de ação maravilhosas, planos e sequências que são brutais e uma direção de câmera que vai te tirar o fôlego do início ao fim. Então ele vale a pena ser visto por conta do seu filme de ação. É só você não ir esperando aí um roteiro complexo quanto a ele e se divertir nessas 2 horas que ele se passa. Talvez aí na HQ, né, da Graphic Novel, Cidade tenha mais complexidade, mas nas telas aí, na Netflix, nesse filme, a gente não tem tanto isso. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal aqui embaixo, segue aqui Barba em todas as redes sociais e principalmente Instagram, porque tem conteúdo inédito lá sempre. Eu vejo vocês na próxima, um grande abraço e tchau!